Fala pessoal, estou de volta para falar um pouquinho do jogaço de sábado entre Brasil Onças e AFE USA All-Star, né? Válida ali pelo Unity Ball. Temporada mal começou. Esse para mim já é o jogo mais marcante de 2023, assim, muito disparado, mesmo a gente tendo começado há 15 dias da temporada. Mas antes de começar a falar, não se esqueça, se inscreva no canal, a gente está rumo aos 1.000 inscritos. Curte também esse vídeo que sempre ajuda a espalhar mais, né, o conteúdo para novas pessoas. Comenta também e compartilha no grupo do seu time, no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos que gostam de futebol americano. Vamos mostrar que tem futebol americano também aqui no Brasil, nessa pausa da NFL. E sem vinheta hoje, vamos lá. Eu juro que eu esperava bem mais do time americano. Eu tava numa expectativa uma seleção americana muito mais superior do que a brasileira, mas não foi isso que a gente viu em campo. De fato, as americanas eram muito mais altas, muito mais fortes do que as brasileiras, mas foi bem visível que a preparação física das brasileiras compensou isso, né? A nossa média de altura é bem menor, né? Isso. E essa diferença de tamanho, é lógico que ela fez diferença, né? A defesa teve que trabalhar muito para conseguir avançar, e o ataque também, quando a gente compara principalmente ali o tamanho da Andressa Hodsumi, que é a nossa principal running back, com as defensoras americanas, a diferença era muito grande de tamanho. Mas eu acho que a fisicalidade, o preparamento das brasileiras meio que igualou as coisas e colocou a gente no jogo. Né? O time brasileiro apostou muito mais nas corridas, né? Ali nos snaps, foram 21 snaps correndo e só 10 passados. Então a aposta no jogo corrido foi a principal. Também choveu lá em São Bernardo. O campo ficou complicado, tivemos muitos fumbles, né? Foi uma partida com muitos turnovers por causa disso. Nada muito anormal que a gente vira e fala, não, aconteceu mais no jogo do time feminino, não. Ao longo do final de semana mesmo, na região em São Paulo, até em outros estados, por causa da chuva, aconteceram muitos fumbles, muitos turnovers, isso é até comum. Mas o Brasil priorizou o jogo corrido, a Andressa Hodsumi teve uma baita de uma atuação, né? Teve mais de 70 jardas, carregou bem o time, o jogo corrido em si teve uma média muito boa, né? Eu fiz os stats dessa partida, foram 5.2 jardas, 110 jardas corridas, na verdade foram 110 jardas corridas e 110 jardas recebidas, mas no jogo corrido foi uma média de 5.2 jardas por carregada. Isso é uma média muito boa, né? Qualquer coisa acima de 3, 4 jardas é muito bom, e o jogo corrido atuou muito bem. E as americanas também vieram, né, com um jogo corrido muito bom, também foram mais de 100 jardas corridas, 6.1 de média. A diferença é que elas concentravam muito sempre, né, o jogo na camisa número 10, que pelo jeito era a principal jogadora, é a principal jogadora, né, do elenco. E eu juro que eu esperava mais. A quarterback delas eu não vi assim nada de muito impressionante nas duas que entraram, né? E a gente também teve duas, a Soraya Sol no primeiro tempo e a Esther no segundo. E a grande diferença foi, de fato, a nossa playmaker, né? A jogadora que ao longo da live inteira os narradores e comentaristas estavam falando dela, da Lara Nesralla. Ela é uma baita atleta. A gente viu isso na Portuguesa no passado, né? O impacto que ela teve na Portuguesa, o impacto que ela tem no flag também, né? Vale lembrar que ela também titular da seleção brasileira de flag football. Ela é uma jogadora que, assim, fisicamente ela tá muito acima de boa parte de todas lá, e deu para ver isso na jogada, né? A Esther fez um passe curto, fez um passe que, poxa, poderia ter acabado ali um ganho de, no máximo, um first down, mas tiveram bons bloqueios. A Lara conseguiu ler bem esses bloqueios, os gaps onde ela tinha que correr, e aí quando ela engatou, a primeira marcha, ela não parou mais, e foi uma corrida sensacional, bem padrão da Lara mesmo, né? E engraçado que no pós-jogo eu vi algumas entrevistas dela pro Ornelas e pra Laquita do Salão Oval.
a felicidade estampada na cara dela, eu acho que refletia muito a minha também, porque é muito bacana ver o futebol americano feminino nesse nível, mostrando que está em um nível muito bom internacionalmente. Né? A gente sabe que nos Estados Unidos o futebol americano feminino também é bastante complicado de se jogar, né? O número de mulheres lá é maior do que aqui, porque é praticado há mais tempo, mas o preconceito lá é ainda maior, né? Porque tem algumas ligas que assim eu sempre fui contra, né? Aquela lingerie, assim, aquela coisa que para mim é ridículo. Tem gente que pode gostar, mas para mim é ridículo, né? Colocar mulheres de lingerie para jogar futebol americano. Então isso já estigmatiza bastante a prática do esporte lá. Também pagaram no próprio bolso, não é uma coisa rica, né? Que a gente acha que tudo que é americano é rico, mas o futebol americano, tirando a NFL, a XFL e outras ligas ali, né, com milionários por trás, o futebol americano nos Estados Unidos é amador no geral. Então, tem uma realidade bem complicada lá também, só que o número de peças de alta qualidade lá são muito maiores, né? Mas no feminino a gente está igual. Acho que de fato a gente foi muito bem. As nossas jogadoras fizeram o máximo que elas tinham para dar. Defensivamente foi muito bem, foi muito bem. O time cedeu 5,7 jardas por jogada, né? As americanas cederam 7,1 e a gente via muito a atuação de jogadores que já são conhecidas, né? Poxa, a gente teve a Giovanna Milena forçando 2 fumbles, teve a Larissa Pereira também com boas leituras, impedindo várias corridas. A secundária foi muito bem, a secundária não permitiu grandes jogadas. Eu sinceramente torço para que esse evento, que teve um alcance muito grande, por exemplo, aqui no mapa, assim, sendo bem sincero, todas as minhas postagens, o meu top 10 de postagens mais curtidas, são relacionadas ao futebol americano feminino, né? Boa parte delas é lá do Mundial de Flag Football, né? Que teve um alcance gigante, assim, num período que não tinha futebol americano, e agora a postagem do resultado da partida é a postagem mais curtida na história do mapa do FABR. Isso mostra o engajamento que o futebol americano feminino dá, e que, assim, eu espero que esse evento, que essa luta, que tudo que foi feito engaje ainda mais mulheres a entrarem para o esporte, a praticarem, a criarem times pelo Brasil. É como eu falei lá no pré-jogo, criar time no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Nordeste, Centro-Oeste, mais times no Sudeste, aqui em Minas, onde eu estou, que essa prática se espalhe, que esse evento seja um marco para isso. E, assim, parabéns para a CBFA por ter organizado esse evento, foi maravilhoso. Parabéns para todas as jogadoras, independente se entrou em campo ou não, se fez um tackle ou não, se fez uma recepção ou não, se correu, ganhou jardas ou fez, né, o time americano retroceder. Todo mundo que estava lá tem o seu papel, entraram para a história. Né? Esse é um jogo histórico, que daqui a alguns anos a gente vai falar desse primeiro jogo da seleção brasileira feminina, da vitória contra as americanas, um marco na história do FABR. E, assim, gostei demais, gostei do padrão, né, que foi criado, né, deu para ver uma consistência muito maior na seleção brasileira do que na feminina, independente dos turnovers. O ambiente não ajudou muito, né? Porque São Bernardo, eu já morei lá, é uma cidade que nessa época chove muito, sempre tem aquela garoazinha fina, campo tá molhado, luva tá molhada, bola tá molhada. Então, parabéns para todo mundo. Sério, esse jogo foi muito bacana. Eu estava eu estava na confeitaria da minha esposa, e na hora do touchdown da Lara eu estava lavando algumas vasilhas lá, que a gente estava fazendo alguns ovos de Páscoa, e eu simplesmente larguei tudo e comecei a gritar, pular junto com a Lara avançando. Foi, assim, um momento sensacional. Eu não me lembro de nos últimos anos ter vibrado tanto com uma partida de futebol americano aqui no Brasil como foi nesse caso. Eu acho que só lá em 2018 com o Locomotiva, quando eu era parte do time, né? Eu vibrei tanto, assim, foi muito emocionante. E é isso. Que venham novamente, mais times, mais praticantes.
que o esporte seja mais levado cada dia mais a sério, que coaches femininas comecem a assumir os times, mais árbitras. A gente teve, né, dos 7 árbitros, só um que era homem, 6 árbitras apitando, a árbitra principal é Giane Pessoa, que cada vez mais a gente possa ver mulheres atuando, seja em times masculinos, em comissão técnica, fisioterapia, equipe médica, comissão técnica jogando, e que melhore. Eu espero que esse seja um marco para evoluir, para avançar e para que o FABR feminino cresça, cresça e cresça e não pare nunca mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar ainda ao longo do dia ou da semana com mais vídeos sobre o fim de semana, então se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo aí e até a próxima. Tchau, tchau.